queremos homenagear todos os homens que receberam de Deus o privilégio de exercer a paternidade. Sabemos que nenhum pai é perfeito. Todos enfrentam desafios, aprendizados, responsabilidades ao longo da caminhada. Mas a Bíblia nos mostra que existe um modelo perfeito de paternidade, o nosso Pai Celestial. Quando o homem aprende com Deus a exercer esse papel, ele deixa um legado que alcança gerações. Por isso, hoje você que é pai, nós vamos refletir sobre como pais de honra podem formar também filhos de honra. E o primeiro princípio que eu queria falar para você que é pai, o pai, ele ensina um caminho. Antes de qualquer coisa, Deus ele sempre ensinou. Em Deuteronômio 6, se você olhar, a Bíblia diz estas palavras: tu os ensinarás diligentemente os teus filhos. Mas isso não começou ali. Desde o Éden, Deus ele caminhava com Adão, conversava, orientava e ele também estabelecia limites. E a primeira responsabilidade de um pai não é apenas sustentar, é formar. A Bíblia nos mostra que Deus nunca deixou os seus filhos sem direção. Da mesma forma que um pai de honra não terceiriza a sua formação espiritual dos seus filhos, ele entende que a primeira escola de fé é dentro de casa. E o segundo princípio que nós podemos destacar é Deus corrige porque Ele ama. Então, existe nos nossos dias hoje uma ideia muito comum. Se eu amo o meu filho, eu não posso frustrá-lo. Mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. Em Hebreus 12:6 diz, porque o Senhor disciplina quem ama. A disciplina, ela nunca foi um sinal de rejeição. Sempre foi a demonstração de cuidado. Deus corrige porque deseja formar filhos maduros. Então, o pai de honra, ele entende que amar também significa corrigir. Não com violência, não com ira, mas com amor, firmeza e sabedoria. Então, filhos precisam de afeto, mas também precisa de limites. E o outro princípio, a presença produz segurança. Uma das maiores marcas da paternidade de Deus é a sua presença. Isaías 41:10 diz, o Senhor diz, não temas porque eu sou contigo. Eu me lembro muito bem que teve uma época da minha vida que eu trabalhava e eu precisava estar fora de casa há muito tempo. E eu percebi que a minha filha, ela precisava da minha presença. E durante esse tempo eu tive que tomar uma decisão muito difícil da minha vida, que é onde eu tive que optar. Mas eu percebi que a minha presença era muito mais importante do que naquela época eu estar fora. E às vezes nós pensamos que porque nós somos pais, e claro, nós temos que trazer o sustento, porque o pai, ele tem esse papel de trazer a provisão, de trazer a direção, de mostrar o caminho, de proteger. Mas também, mais importante do que tudo isso, é você estar presente. E naquele tempo eu tive que tomar a decisão de largar o emprego para poder estar presente mais com a minha filha e estar ali cuidando, para que quando ela pudesse me procurar, seja ali na escola, seja no dia a dia, ela encontrar ali um pai presente. Então, uma das maiores lições como pais que eu posso dizer para vocês nesse Dia dos Pais é isso: esteja presente, porque os filhos, eles não esperam um pai perfeito, mas eles precisam saber que tem alguém do lado deles ali presente. Quando eles procurarem olhar, eles puderem encontrar no pai segurança, que ouve, que participa, que acompanha, que está presente, porque a presença, ela produz segurança para as novas gerações. E o quarto princípio que eu quero deixar para você hoje, que é pai de honra, Deus ele forma para enviar. Então existe um detalhe interessante na Bíblia: Deus ele nunca cria filhos dependentes, ele cria filhos maduros. Abraão, José, Moisés, Josué, Timóteo, todos passaram por um processo de formação antes de assumir as suas responsabilidades. Então pais de honra não criam filhos apenas para obedecer. Enquanto estão em casa, criam filhos para viver o propósito de Deus quando saírem dela. O objetivo da paternidade não é controlar, mas preparar uma geração cada vez mais madura, criando responsabilidade para que as futuras gerações elas vão ser cada vez mais filhos de honra também nessa geração. Então, nesse Dia dos Pais, eu quero dizer para você que é pai de honra, queremos agradecer a Deus pela sua vida, por cada homem, por cada cuidado, por você decidir proteger os seus filhos, cuidar, ensinando os princípios através da palavra de Deus. Então, ser pai é muito mais que exercer uma função, é refletir dentro de casa um pouco de amor, de graça e de cuidado que nós recebemos também do nosso Pai Celestial. Talvez você olhe para a sua história e até pense que falhou em alguns momentos. Mas quantos de nós, às vezes, não já erramos, falhamos também. Mas Deus, pelas suas misericórdias, Ele nos escolheu nessa geração para ensinar os nossos filhos a serem também uma geração de honra. Então, a boa notícia é que enquanto há vida,
sempre vai ter o tempo para recomeçar, para restaurar o relacionamento, construir um legado nessa nova geração. Então Deus, Ele quer te fortalecer, você que é pai, para te conceder sabedoria, para conduzir a sua família, para conduzir os seus filhos cada vez mais para um lugar presente e seguro, cada vez mais vivendo os princípios da palavra de Deus. Então eu quero dizer para você hoje aqui nesse Dia dos Pais, que o Senhor venha continuar te abençoando, que o Senhor venha continuar te levantando e que você venha exercer com cada vez mais sabedoria, maestria, esse direito que foi te dado de ser pai de honra nessa geração, formando filhos de honra também. Feliz Dia dos Pais!